tem algumas características que tu possa dizer assim, ó, isso um líder precisa ter? Que tu poderia compartilhar com a gente, já com as experiências que tu já teve aí treinando várias pessoas? Tem sim. Ó, a primeira, indiscutível, um líder, ele tem que ser exemplo. Essa é a primeira. Tu vai dizer, tá, mas tá muito amplo, Márcio, tá muito óbvio. Por que exemplo? Um líder, ele lidera muito mais com o que ele faz do que com o que ele fala. Ponto. Tá? As pessoas, né, existe um ditado que diz o seguinte, ó, você fala tão alto que eu nem te escuto. Porque é o seguinte, eu não estou ouvindo o que tu fala, eu estou olhando teu semblante, a tua raiva, teu movimento. Então, eu aprendo muito mais com o movimento de alguém do que com o comando de alguém. Por quê? Porque a comunicação, nos 4 canais que possuem, né, que são os básicos, é o que eu penso que vou falar, o que eu falo, o que o outro escuta e o que o outro processa do que escutou, é totalmente diferente. Então, assim, ó, o que tu pensa, mas eu não é isso que eu quis dizer, tudo bem, mas é isso que eu absorvi, porque são 4 canais distintos. Então, olha só, a primeira coisa tem que ser exemplo. Mas eu queria deixar mais de um, porque eu acredito que aqui daí está uma coisa que a nobreza de um líder, ela encanta. Se eu sou um exemplo, e eu acho que isso hoje, o Bortoli, tu trouxe no início do nosso podcast, tá? Se hoje eu busco ser muito mais preocupado com o que eu faço e não só alinhado num bom discurso, né? Que eu seja muito mais hoje uma construção de um ser e não só falar como é ser um ser, tá? O líder, além de exemplo, ele tem que ter empatia. Eu sou apaixonado por empatia, mas aí, como eu estudei neurociência ali na minha formação, eu sou aquele chato que diz o seguinte, empatia está com um conceito errado para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, tá? E aí estou generalizando aqui porque são discursos que vêm de um modelo antigo, dizem que empatia é se colocar no lugar do outro. Ponto. Isso é muito discutido hoje, tá? Não é minha opinião, isso são convicções de estudo. O ser humano é o único animal que consegue se colocar no lugar do outro. Você vê que nenhum outro animal se coloca no lugar do outro. Cada animal vive o seu lugar. E aí a neurociência vem e diz o seguinte, é impossível eu me colocar no teu lugar. Porque mesmo eu me colocando no teu lugar, eu estou no teu lugar, eu estou no meu lugar achando que estou no teu. Então é uma coisa mais louca ainda. A gente só consegue estar no nosso lugar, mas o ser humano consegue se projetar se eu fosse o Tony que eu faria. Se eu fosse o Bortoli que eu faria. E aí a gente acredita que empatia é agir como se ele gostasse, mas na verdade eu tô agindo como eu gosto. Como eu acho que tu gostaria. Tu entendeu a loucura? Por que eu tô falando isso? Deu um nó na cabeça. Deu um nó na cabeça. Para pra pensar. Mas olha só, eu não consigo me colocar no teu lugar. As regras que eu digo, não, mas eu sei, eu vou me colocar no lugar do Bortoli, então eu vou fazer isso. Eu tô fazendo isso porque eu acredito, né, que o Bortoli gostaria. Mas ainda é sobre mim. O Daniel Goleman, em 1990, no primeiro livro azul lá de inteligência emocional, ele vem e desmistifica na leitura dele dos estudos lá de Harvard. Ele diz o seguinte, empatia, a pura clássica, é respeitar o valor do outro. Aqui tem uma essência interessante. O que é respeitar o valor do outro? Independente do que o outro fala, da opinião do outro, é dele. Eu posso não concordar e não fazer aquilo, mas eu não preciso desrespeitar. Eu não preciso dizer, mas tu é um grosso, tu é um ignorante, não sou mais teu amigo. Isso muitas vezes os líderes escutam e não conseguem ter empatia, que é respeitar que o outro é diferente, ou que o outro não entendeu. Então um líder que consegue ser exemplo, tá? Na sua execução, na sua condução, na forma de unir as pessoas, na forma de tratar as pessoas. E segundo, ele respeita cada ser humano, com as virtudes e vícios e deficiências que tem, esse é um grande líder. Porque pode ser o seguinte, ó, acontece em todas as empresas, tá? Ou quase todas, não vamos generalizar, mas algumas pessoas não deveriam estar na nossa empresa. Acontece. Às vezes a contratação foi por um bom currículo, por uma boa vontade, mas o comportamento não encaixou, o processo não foi para ela, não quer pagar o preço. Mas não é por isso que eu tenho que desrespeitar um ser humano. Não é por isso que eu tenho que desrespeitar um ser humano. Não ter habilidades para construir resultado em um ambiente não significa ser um ser humano ruim. Significa que eu não sirvo para aquilo. E aí um grande líder que tem empatia, ele consegue inclusive fazer um turnover com elegância, com classe, sem acabar com uma vida. Porque o que a maioria dos líderes que não tem empatia fazem? Vou te demitir porque tu é um burro, um idiota. Sai daqui, ô inútil. Essa pessoa vai para casa e provavelmente vai, se não passar um psicólogo, um terapeuta antes, vai para a farmácia comprar um antidepressivo, porque assim vai arrasada.
O papel de um líder é tão grande, tá, que ele consegue abrir uma ferida em um colaborador que às vezes demora anos para cicatrizar. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas para construir. Não sou psicólogo, sou advogado. Mas muitas vezes no meu processo, tá, a pessoa não está conseguindo chegar no seu objetivo. Não está conseguindo construir suas metas. E quando a gente vai analisar, a pessoa tem uma ferida aberta por um antigo líder, aberta por uma pessoa importante que foi lá e invalidou a própria identidade dela. E aí é nesse momento que eu amo trabalhar junto com a psicologia, né? Que deu em caminho para um psicólogo que tem propriedade para analisar, trabalhar aquilo, recuperar, curar, se é que tem cura, tá? Mas tratar melhor aquela ferida e voltar para uma construção. Então, Luquinhas, acredito que, sendo um exemplo, poxa, já tá show de bola, mas tendo empatia, que é respeito pelo ser humano, independente do resultado, não pisa numa identidade, não invalida alguém. Né? Fala que aquela coisa pode ser melhor, fala que aquilo pode ser executado de uma outra forma, mas não acaba com o ser humano. Assim, ainda sobre esse assunto que eu tenho 2 perguntas importantes aí para fazer. Isso é treinável? Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, eu tenho vontade de ser um líder, mas eu ainda não tenho essas características. Eu consigo treinar isso? Eu consigo me tornar um líder? É Legal. Possível? Quer ver? Ó, o que a gente fala? Uma habilidade nata, nasceu, tá ali o líder, o dono do... Os livros até 1900 diziam que a liderança era nato, tá? Então, para ser líder, tinha que ser filho de líder. E até 1900 foi assim. As novas literaturas, a partir dali, e eu tive uma aula que aí vem diversos conteúdos, ali 1905, 1920, começaram a quebrar. Olha só, primeiro tem que quebrar um paradigma. Existe um paradigma. Líder é nato. Para ser líder tem que ser filho de líder. Olha que legal que a sociedade fez. O escravo é escravo, entendeu? Líder é líder. Isso era a aristocracia, né? Os filhos dos aristocratas eram aristocratas. O restante ia ser serviço a vida inteira. Porque para a sociedade é ótimo, entendeu? Um escravo não vai nunca se tornar um líder. Só que em 1900 em diante, ali, com diversas revoltas e iluminismo, principalmente, vem a questão do tipo, como assim? Mas e se o cara estudar, se preparar, se qualificar, buscar sua liberdade, tiver bons pensamentos, tiver bons comportamentos? Ali começou os estudos que liderança é comportamento, não é a nossa personalidade. Porque assim, ó, quando eu tenho a minha personalidade, nela eu tenho lá introversão ou extroversão, nela eu tenho neuroticismo ou estabilidade emocional, nela eu tenho abertura ou tradicionalismo. Isso é personalidade. A gente vê que pessoas são diferentes, uma é mais fechada, outra é mais aberta, uma é mais falante. Mas isso não significa que o líder é uma delas. Líder é comportamento. Por quê? Exemplo na sua conduta, empatia no seu tratamento, gestão de conflitos quando as coisas não dão certo. Então, qual dessas coisas aqui não é treinável? Ser exemplo é treinável? Muito. Respeitar os outros é treinável? Muito. Fazer gestão das coisas que estão erradas, tá? Não desmerecendo pessoas, mas sim buscando soluções para a construção. É treinável? É muito. Então, assim, faz muito tempo que caiu por terra que liderança é natureza. Eu até posso não querer liderar um time, tá? Mas eu posso treinar se me der um cargo de liderança. Aí vai depender da pessoa.